Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez, querido Senhor, nos reunimos em pensamentos em Teu nome para mais um dia de aprendizado. Abençoa os nossos propósitos e que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para darmos prosseguimento ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, o GEOB. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no livro primeiro das causas primárias. Estamos no último capítulo do livro primeiro, que é o capítulo 4, princípio vital. Mas antes de darmos prosseguimento aos nossos estudos, nós gostaríamos de lembrar que as reuniões doutrinárias da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, que fica na rua 1º de dezembro, número 16, Cidade Nova, em Salvador, já está com os trabalhos presenciais, atendendo a todos os protocolos de segurança, com número limitado de pessoas, a fim de manter o trabalho de forma segura. Então, os trabalhos doutrinários, às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, já estão acontecendo de forma presencial. Apenas os nossos trabalhos, os outros trabalhos e os grupos de estudos continuam aqui nesse formato. Então, lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, que curtem, que toquem o sininho de notificação, para que toda quarta-feira, às 19h, nós possamos estar juntos aqui, estudando as obras básicas. Então, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar o trabalho da nossa instituição, da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, e também propiciar a outras pessoas que queiram poder estar estudando com a gente o Livro dos Espíritos. Esse grupo que este livro, o Livro dos Espíritos, já está estudando há 5 anos e retornamos agora ao início do livro, ok? Então, clica aí, assina o sininho das notificações para toda quarta-feira às 19h, quando o vídeo dos estudos começarem, vocês serem notificados, avisados, ok? Então vamos lá, dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, último capítulo do livro primeiro, Princípio Vital, em que nós já encerramos na semana anterior o item seres orgânicos e inorgânicos. E nesse item, nós tivemos já o conhecimento, a informação que os espíritos trouxeram de que o princípio vital é quem animaliza a matéria, é que faz com que a vida orgânica aconteça. Então, os seres orgânicos, plantas, animais e o homem, possuem o princípio vital que diferencia dos seres inorgânicos, né, que não têm o princípio vital. Então, nós vimos que o princípio vital, ele animaliza a matéria, que ele é a força motriz que dá impulso aos órgãos, que ele é um desdobramento, não é um outro princípio, que foi uma das perguntas de Kardec, que se ele seria um terceiro princípio geral do universo, né? Elemento geral do universo, e os espíritos dizem que não, que ele é um desdobramento
do outro elemento, do outro princípio, que é o da matéria elementar primitiva. E que é este princípio que é um desdobramento do princípio elementar, do fluido elementar, é que é a força motriz que dá vida aos corpos orgânicos. Então, nós vimos tudo isso aí, desde a pergunta número que inicia o item seres orgânicos e inorgânicos, e da pergunta número 60 a 67A. Aqueles que não viram, chega lá no canal e vê o vídeo anterior. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao segundo item do capítulo 4, princípio vital, a vida e a morte. Então vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos a fim de nos auxiliar à compreensão. Na pergunta 68, Kardec vai dizer: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. E nós já vimos que o agente vital, que o fluido vital aqui impulsiona os órgãos para que o corpo orgânico possa ter vida. Kardec pergunta, então, o que é que propicia a morte nos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. O esgotamento desse fluido vital nos órgãos faz com que a vida cesse e causa a morte dos corpos orgânicos. Mas aí na 68A, Kardec vai perguntar: então pode-se comparar a morte à interrupção do movimento de uma máquina desorganizada? Pode-se comparar a morte à interrupção do movimento de uma máquina desorganizada, como se tivesse um relógio, que é uma máquina que tem todo um mecanismo ali, que é ligado e que funciona, e a partir daí nós conseguimos ver as horas direitinho. Mas se essa máquina estiver desorganizada, não vai poder oferecer as horas, que é a função dela. Então, Kardec pergunta: a gente pode comparar a morte a isso, a essa interrupção desse movimento de uma máquina desorganizada? Os espíritos respondem: sim. Se a máquina estiver mal montada, a mola quebra. Se o corpo está doente, a vida se esvai. Então, Kardec pergunta se pode se comparar a uma máquina que tem a interrupção do seu movimento, ou seja, o relógio que deixa de marcar as horas, porque está desorganizado. Os espíritos dizem sim, é uma comparação que pode ser feita. Porque se tiver alguma coisa nesta máquina, nesse relógio, fora do lugar, a mola vai se quebrar e, de forma análoga, o corpo, quando está doente, a vida se esvai. O princípio vital não tem condições de fluir naquele organismo. Porque se a máquina está danificada, esse fluido não tem como atuar no conjunto para que a vida aconteça. Então, a vida cessa. Cessa-se a vida nesse corpo orgânico. E aí, na 69, Kardec vai perguntar: por que uma lesão no coração leva à morte mais que a dos outros órgãos? Nós temos que lembrar que as perguntas foram feitas em 1857. O avanço da ciência, da tecnologia que propicia hoje que a medicina e que outros campos possam, não tinha naquela época. Então, a resposta foi dada pelos espíritos, estão dentro do contexto daquela época. Então, Kardec pergunta por que a lesão no coração leva à morte mais do que nos outros órgãos. Os espíritos respondem: o coração é a máquina da vida.
mas não é o único órgão, embora nessa época nós ainda não tivéssemos o conhecimento necessário para entender exatamente o que os espíritos estavam dizendo, né, como nós temos hoje, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Mas é uma das engrenagens essenciais, né? Porque é realmente um órgão muito importante no funcionamento do conjunto. Mas não é apenas se o coração sofrer uma lesão que leva à morte. Pode haver também lesão em outros órgãos e o coração não ter lesão e também levar à morte. Mas os espíritos respondem que o coração é a máquina da vida, mas que também não é o único que vá levar a ocasionar a morte. Mas é, dentre os órgãos, que é um dos órgãos essenciais para que o conjunto, para que a engrenagem possa funcionar. Na pergunta 70, Kardec vai dizer: o que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Né? Porque nós temos os seres orgânicos, plantas, animais e o homem. Nós temos um corpo orgânico que tem um princípio vital que dá movimento, que é a força motriz que faz com que esse corpo ganhe vida. O que é que acontece com essa matéria que está unida para formar esse corpo e esse princípio vital que está impulsionando esse corpo para que ele tenha movimento e gere vida, quando existe a morte deste corpo, deste organismo? Resposta dos espíritos: a matéria inerte se decompõe e forma novos seres e o princípio vital retorna à massa, ou seja, à sua origem. Então, o que é que acontece com esse corpo que tem vários elementos que se formam, que se unem para formar uma matéria que vai dar origem aos órgãos e que o princípio vital vai fazer com que isso funcione quando este corpo morre, perde a vida, a vitalidade. A matéria vai se decompor, então hidrogênio, tudo que compõe o nosso corpo, ferro, tudo vai voltar, vai se decompor para voltar para a atmosfera, para virar novos seres. Então a gente já viu aí que no nosso corpo contém elementos que já pertenceram a outros corpos, de vegetais, de animais e dos homens. Ai, Sandra, que se decompõe, porque se a gente forma o corpo com os elementos que tem no planeta que a gente está encarnado, quando esse corpo cumpriu a sua função, esses elementos eles estão agregados ali, eles se desagregam de novo e voltam para a sua origem. A mesma coisa com o princípio vital, volta para depois ser utilizado. Mas nós vimos que Kardec faz a pergunta aos espíritos, os espíritos dão as respostas e depois Kardec faz algumas considerações. No caso desse item que está tratando da vida e a morte, cujas perguntas foram de número 68 a 70, quando os espíritos respondem essa última pergunta, de que a matéria inerte se decompõe, que a gente viu lá na formação dos quais são os seres inorgânicos e dos orgânicos, o que é que contém cada um. Quando os espíritos respondem que essa matéria inerte, ou seja, que não tem mais movimento, porque não tem mais vida, porque o fluido vital não consegue mais atuar sobre ela, ela se decompõe para formar novos seres,
e o princípio vital retorna também à massa, de onde ele foi tirado. Kardec faz um comentário que nós vamos ler agora. Então, Kardec vai dizer: quando o ser orgânico está morto, os elementos com os quais é formado subsistem em novas combinações, constituindo novos seres que retiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para devolvê-lo a essa fonte quando cessarem de existir. Então, quando o ser orgânico cessa, morre aquele corpo, esses elementos de qual ele foi formado vai se decompor para depois serem de novo formados para outros corpos, para constituir outros seres. Ou seja, no momento em que há esse movimento para a formação do corpo orgânico, que aquele impulso que vai dar, esse input para que isso aconteça, que tem uma força que faz com que esses elementos se agreguem. No momento em que esse corpo morre, esse ser orgânico está, esses elementos se decompõem e voltam para ficar à disposição para quando for formar outro corpo, eles poderem ser de novo acessados. Isso é o que Kardec traz no primeiro parágrafo. No segundo, ele vai dizer: os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes enseja a comunicação entre si quando de certas lesões, restabilizando funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente lesados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, vamos devagarzinho aqui. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados do fluido vital. Cada órgão nosso está lá, cheio de fluido. Esse fluido que dá às partes do nosso organismo a atividade que vai se comunicar, fazer com que o conjunto todo, coração, pulmão, rim, fígado, todo o conjunto se harmonize, se comunique. E quando há determinadas lesões, esse fluido vital também reestabiliza, ou seja, faz a cura dessas lesões, reestabilizando funções que foram momentaneamente suspensas. Então, determinado órgão para de ter um funcionamento adequado por conta de algum tipo de lesão, esse fluido vital pode restabelecer essas funções que foram momentaneamente suspensas. Ele serve também para fazer essa cura, para fazer restabelecer essas funções. Mas ele vai dizer, quando os elementos que são essenciais ao funcionamento do órgão está destruído, o fluido vital não tem condição, se estiver profundamente lesado, de trazer de novo, ou seja, curar aquilo, restabelecer, para dar movimento da vida. E se isso não pode acontecer, se esse fluido não tem essa capacidade pela condição da lesão, o movimento da vida vai cessar, porque o fluido não pode fazer com que o movimento aconteça da vida, então o ser morre. É isso que Kardec está explicando aqui. Vamos ver mais explicações aqui para depois a gente complementar para entender direitinho, né? Então vamos lá. Os órgãos reagem mais ou menos forçosamente uns sobre os outros, porque é um mecanismo, né, de comunicação. É uma máquina perfeita.
em que esses órgãos se comunicam e interagem para fazer com que o todo funcione. É da harmonia do conjunto que resulta a reciprocidade da ação. Então, a harmonia entre o bom funcionamento de todos os órgãos é que faz com que haja vida, vitalidade, saúde. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais se desarranjaram. Então, é o conjunto harmonioso funcionando, cada um fazendo o seu papel, faz com que o todo do corpo funcione. Mas quando existe uma causa qualquer que uma dessas partes é comprometida, o movimento não pode acontecer, o movimento da vida. Então, ele vai dizer como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais se desarranjarem. Então, é um relógio que ele está tudo funcionando, mas se determinada parte dele quebrar, por mais que se ele for, por exemplo, tem uma bateria ou é ligado na energia elétrica para fazer funcionar, mesmo a bateria estando com toda a carga, mesmo estando ligado na eletricidade, ele não vai poder funcionar, porque, por exemplo, se o ponteiro cair, tem energia, está ligado na energia, mas os ponteiros caíram, não vai ter como ter movimento. Então, é a mesma coisa que o Kardec está explicando aqui, em cima do que os espíritos trouxeram. Se algum órgão for lesionado de uma forma que não dê mais para recomposição, o fluido não vai poder atuar. E, continuando, ele vai dizer, tal qual um relógio gasto com o uso ou desmontado por acidente, cuja força motriz é impotente para pô-lo em movimento novamente. Então, assim, está muito usado o relógio, as peças já estão gastas, por mais que a gente coloque uma bateria novinha, por mais que se ele for elétrico, que a gente ligue na tomada, o desgaste das peças que já não conseguem se comunicar e se articular, ele não vai ter movimento de novo. Então, é a mesma coisa que acontece com o corpo orgânico. E continuando, ele vai dizer, nós temos uma imagem mais exata da vida e da morte no funcionamento de um aparelho elétrico. Esse aparelho recebe eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza, que recebe lá o fluido vital e está lá. Os fenômenos elétricos, no entanto, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em atividade por uma causa particular, e só então se poderá dizer que o aparelho funciona. Cessando a causa da atividade, o fenômeno se interrompe, voltando o aparelho ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. Ao cessar essa atividade, produz-se a morte. Então, não adianta a gente ter um aparelho que está ali, que está ligado na tomada, mas que o botão de ligar e desligar está quebrado. Tem energia, está ligado na tomada, mas aquele botão que, quando a gente pressiona e liga, que é o que faz com que essa energia que está ali parada, latente, que ela possa cumprir o seu papel e dar movimento ao aparelho, não acontece. É a mesma coisa que a analogia que está sendo feita aqui com os nossos corpos. Não adianta ter o fluido vital ali, porque ele está em estado latente, como uma pilha que está lá bem carregada. Mas se o botão que faz com que o aparelho funcione, o ligar, tiver quebrado, não adianta a pilha estar com carga, não adianta estar ligada na tomada que não vai funcionar. Então, não adianta ter o fluido vital se o corpo orgânico tiver danificado e esse fluido não puder fazer a comunicação entre os corpos e a coisa funcionar. Então, a quantidade de fluido vital, ele continuando vai dizer,
né? Porque ao cessar a atividade, produz-se a morte, né? E aí ele vai falar, a quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, porque ele está fazendo um resumo aí de todo o capítulo, de todo o item, né? Então, nós vimos isso, que cada ser, e de cada espécie diferente, e dentro da mesma espécie não tem exatamente a mesma quantidade de fluido vital, que essa quantidade não é a mesma em todos os seres orgânicos, que varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Há as que estão, por assim dizer, saturadas de fluido vital, enquanto há outros que a têm à disposição apenas uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida ser mais ativa, mais enérgica e, de certa forma, superabundante. Então, mesmo na mesma espécie, mesmo no mesmo tipo de planta, ou no mesmo tipo de animal, ou no homem, a quantidade de fluido não é exatamente a mesma. E ele diz, a gente pode ver que tem pessoas que têm aquela vitalidade que a gente diz assim, fulano tem uma energia, tem uma vitalidade, em que outros a gente vê assim, mais calma, né? Que a gente diz assim, parece que tá um pouco sem força, parece que não tem uma energia assim. Por quê? Porque a quantidade de fluido de uma pessoa pode ser abundante, como ele diz, saturada aquele organismo de fluidos, enquanto o outro só tem o suficiente para que mantenha aquele corpo e aquele aprendizado. Ah, Sandra, o que é que vai fazer com que tenha mais ou tenha menos? A necessidade de aprendizado de cada ser. Cada ser orgânico, que pode ser vegetal, animal ou homem. Então, uns têm mais, outros têm menos, aí vai de acordo o aprendizado de cada um. Então, a quantidade de fluido vital se esgota, ela não tem ali, e a gente pode usar em abundância, e quando isso ocorre, ela pode se tornar insuficiente para a sobrevivência, se ela não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que eu contenho. Então, nós podemos desgastar o nosso fluido vital, não utilizando corretamente os corpos, ou então fazendo um desgaste sem estar repondo isso. Como é que eu posso fazer isso? Através da natureza, através dos locais onde eu estou. Se eu estou indo para locais onde eu possa estar em contato com a natureza, em locais onde eu possa estar em contato com a energia do mar, para que eu possa fazer essa renovação desse fluido, para que eu possa fazer a absorção quando esse fluido ele está se desgastando, às vezes, por um uso inadequado do nosso corpo físico, do nosso corpo orgânico. Então, ele diz que esse fluido também, ele pode se transmitir de um indivíduo ao outro. E aí nós sabemos o passe, a energia que a gente direciona quando a gente pensa em alguém e a gente quer que aquela pessoa esteja melhor. Tudo isso nós estamos também transmitindo fluido vital para o outro indivíduo. Aquele que o tem em maior quantidade pode o dar àquele que o tem menos e, em certos casos, fazer voltar a vida prestes a extinguir-se. Então, quem tem vitalidade, quem cuida bem do seu corpo, dos seus fluidos, que busca estar fazendo essa renovação e absorção, pode doar não só aquele que é um médium passista, mas através dos bons pensamentos, das orações, da intenção de que aquele ser melhore. Kardec vai dizer, né? E em determinados casos, aquele que tem esse fluido em quantidade, ele pode doar, e aquele ser que está com a vida prestes a se extinguir. Por quê? Porque ele necessita de mais fluido para que esse organismo ele recebe e ele ganha uma vitalidade maior. Então, com isso aqui, nós
encerramos o item que vai tratar da vida e da morte, e aqui a gente começa a entender que o espírito não se afasta do corpo e o corpo morre. Não. Quando cessa a vida orgânica e que esse fluido, embora ele possa ainda estar naquele corpo orgânico, mas que ele não tem mais condições de fazer com que esse corpo funcione, porque esse corpo orgânico sofreu alguma lesão, algo que o desestruturou e que ele não pode mais cumprir a sua função, aí que o espírito se afasta. E se esse fluido, ele mesmo tendo ainda numa determinada quantidade, até em abundância, nesse corpo orgânico, mas ele não pode fazer com que aquele corpo funcione, o espírito se afasta. E esse fluido, ele vai aos poucos se diluindo junto com a desorganização desse corpo e volta à sua origem. Por isso que a gente vai dizer assim, então não adianta ter o corpo orgânico, não adianta ainda ter fluido vital, porque se não estiver em funcionamento e o fluido poder fazer o seu processo, o espírito não pode utilizar esse corpo. Senão, o que aconteceria? Quando alguém desencarnasse com o corpo orgânico, morreu, né? O corpo orgânico cessa a atividade, morre, o espírito se afasta. Vem outro que está passando por ali e diz assim, eu vou pegar, tem fluido ainda vital nesse corpo, eu vou pegar e vou aproveitar, vou entrar e vou dar uma passadinha, né? Então, a gente já está vendo. Então, não acontece. O espírito só pode utilizar, porque nós vimos também no item, quando fala de seres orgânicos e inorgânicos, que esse fluido também é o liame que faz com que o espírito possa atuar sobre a matéria ou sobre esse corpo físico. Então, não é só ter a vitalidade, é necessário que esse corpo esteja em perfeito funcionamento para que esse fluido possa ser a força motriz que vai fazer com que haja movimento, que esses órgãos se comuniquem e que a vida aconteça. Aí sim, o espírito pode estar ligado a esse corpo. Quando não acontece isso, esses órgãos são danificados e não tem mais como fazer com que esse fluido faça o seu trabalho, o espírito se afasta porque o corpo físico não serve mais de instrumento para o espírito. E aqui nós finalizamos o item A Vida e a Morte, do capítulo 4, com a pergunta que foi de 68 a 70 e com os comentários de Kardec. E na semana que vem, nós vamos entrar no item Inteligência e Instinto, ainda no capítulo 4, Princípio Vital, do livro primeiro, Causas Primárias do Livro dos Espíritos. Então, vamos fazer as nossas leituras durante essa semana, para que na quarta que vem, na próxima semana, daqui a 8 dias, nós possamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, sabendo mais sobre o princípio vital, da importância de nós cuidarmos do corpo para que o princípio vital possa atuar sobre ele e nós possamos estar aqui dando prosseguimento ao nosso aprendizado. Porque aqui aprendemos que o espírito não se afasta e o corpo morre. Não. A vida orgânica cessa, o espírito tem que se afastar. Não adianta se agarrar no corpo e dizer que quer e que não vai embora. Não, ele não vai poder mais atuar sobre este corpo, não vai poder mais usá-lo como instrumento. E a partir do momento em que nós nos informamos através do que os espíritos estão trazendo, vamos fazer as nossas reflexões e entender o processo, nós poderemos utilizar o nosso instrumento cada vez melhor, a serviço do aprendizado do espírito imortal que nós somos, ok? Então, espero vocês aqui
na semana que vem, para nós continuarmos. Lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, para se inscrever e convidar outras pessoas para poderem estudar com a gente e ter acesso a essas informações que são importantes no nosso aprendizado enquanto espírito imortal, ok? Hoje eu queria deixar aqui um abraço para seu Miguel, que está fazendo aniversário. Parabéns, seu Miguel. Um abraço. Tudo de bom. Que o amor da vida possa abençoá-lo sempre. Parabéns, certo? Vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões e de aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, sustente em nós o desejo de permanecermos nessa busca e que o teu amor possa sempre, Senhor, encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.